Olá, seja bem-vindo ao Nossa Coluna Podcast. Hoje estou do lado da minha amiga Gisele, como sempre, parceira. E aí, Zé? Tudo bem, Tudo Gi? bem? Tudo bem. Nossa Coluna Podcast hoje traz um convidado mais que especial. E não tem como eu começar o programa sem trazer um pensamento do Confúcio, que ele fala que excelência não é um feito, mas um hábito. Apresenta pra gente esse nosso mega convidado. Vamos lá, Dr. Rodrigo Amaral. Ele é ortopedista, cirurgião de coluna, fundador do BSSG, que é o Grupo Brasileiro de Pesquisa e Cirurgia de Coluna. Ele é chefe do grupo do IPC, que é o Instituto de Patologia de Coluna, e também fundador de um projeto super especial chamado Mude a Curva, que eu já quero começar falando desse projeto, Dr. Rodrigo. Conta pra gente um pouquinho dele. O que é o Mude a Curva? Vamos lá, legal. Primeiro, a frase do Zé, né? A frase do Zé é marcante, né? A gente é realmente aquilo que a gente faz o tempo inteiro, né? Então, excelência, na verdade, é um hábito, né? É muito mais a repetição do que propriamente uma arte, né? E é fazer muito, dedicação e fazer com amor que torna a gente realmente capaz e né, melhora a cada dia. Então, né, obrigado pela frase. E falando do projeto Mude a Curva, mais fácil ainda, porque isso é uma das coisas que mais traz realmente paixão na nossa vida, que é fazer o que a gente gosta de fazer e principalmente quando a gente entra no cenário da filantropia, né? Então, o termo filantropia, talvez em português, ele não traga muito aquilo que é a essência da palavra em si. Eu gosto muito da frase em inglês para isso, que é o give back. Give back quer dizer devolver, e na verdade o projeto Mude a Curva é, para todos nós, fundadores do projeto, para todos aqueles que participaram do projeto, uma forma da gente devolver aquilo que a gente acredita que o universo conspirou para nos entregar. Então, essa realmente é a essência do projeto, e a gente hoje passa o ano inteiro esperando quando vai ser o próximo, que a gente, exatamente, parece que tudo que a gente fez até hoje na nossa vida foi só para preparar a gente para conseguir fazer o projeto acontecer. Falando um pouquinho mais do projeto, o projeto Mude a Curva é um projeto que trabalha com crianças que esperam em filas do SUS em todo o país, que aguardam por cirurgias de escoliose. E aí crianças e adolescentes, né? A gente não tem uma faixa etária delimitada, um corte nessa faixa etária, mas a gente trabalha com doenças das crianças e adolescentes que envolvem o alinhamento da coluna, né? E aí entre elas a escoliose é a principal, mas certamente entram aí casos também de curvaturas para frente da coluna que a gente chama de cifoses, né? O problema, na verdade, ele é um problema muito grande no país porque é uma doença silenciosa e é uma doença que, assim que as crianças recebem esse diagnóstico, e às vezes esse diagnóstico ele já vem muito tarde pela morosidade, né, do sistema de saúde, elas acabam sendo colocadas em filas de espera, né, porque essas cirurgias são cirurgias complexas e são cirurgias que são feitas em alguns centros de excelência do país, e dentro da hierarquização do sistema público de tratamento, elas precisam aguardar a vez delas na fila de espera daquela instituição. Só que o afluxo de diagnósticos e de entrada é muito maior do que a capacidade de resolver esses casos. Então a gente tem filas que, ficam 2, 3, 4 e às vezes impressionantes 10 anos na fila de espera, né? Quando a gente fala numa criança que foi diagnosticada aos 9, aos 10, né, e passou 10 anos numa fila de espera, progredindo a sua deformidade, o seu estigma, né, a sua autopercepção corporal, o impacto físico daquilo é muito grande, mas às vezes o impacto psicológico, emocional é muito maior, né? E pior do que só aguardar 10 anos na fila, às vezes essas curvas atingem um grau de complexidade, né, e o Zé deve ter visto isso na vida prática dele, em que elas ou são intratáveis pelo risco do tratamento cirúrgico nesse momento, ou então elas deixaram de ser crianças. E aí aquele hospital pediátrico que segurou ela na fila por 10 anos já não tem mais capacidade de tratar um adulto. E aí ela precisa entrar em outra fila para esperar uma outra oportunidade. Então é uma doença silenciosa e, ao nosso ver, muito subnotificada, porque é uma doença em que, ao contrário, por exemplo, de um câncer, né, que rapidamente pode levar à morte,
ao contrário, né, de um defeito na face, que é visível, essas crianças, às vezes, elas estão aí, andando na comunidade, escondidas atrás da sua mochila, do seu moletom, por causa do estigma físico, e que ninguém sabe da existência daquele problema, mas que, puxa, para ela aquilo realmente muda totalmente a vida dela. Então, a gente começou esse projeto de forma não pretensiosa, a gente fundou um grupo de estudos e esse grupo precisava estruturar um banco de dados para pesquisa. Passamos a captar recurso através da criação de cursos de capacitação médica, então a gente fazia eventos científicos e convidava amigos, convidados internacionais para palestrar, e com todo o dinheiro captado desses recursos de educação, a gente passou a financiar a criação do nosso banco de dados, e o excedente não fazia sentido nenhum para a gente, como grupo de estudos, usar aquele dinheiro para qualquer outra coisa que não fosse fazer o bem e fazer o bem de forma altruísta. E aí veio a ideia de fazer um mutirão de escolioses, que é a expertise de todo mundo que fundou o grupo e que, na nossa opinião, talvez seja um dos pontos mais importantes de conscientização da nossa sociedade no tema coluna atualmente. Então é isso. Maravilhoso. E a escoliose, ela tem várias características, né, que é o sobrenome. Qual que é a mais frequente no mutirão? É o que acompanha a epidemiologia da sociedade? Mais ou menos, não é muito não. A gente tem uma característica dos mutirões um pouco diferente do que a epidemiologia da escoliose na população geral. A gente sabe que a escoliose é muito mais frequente de forma idiopática, né? Lógico, do adulto, pelos processos degenerativos, mas esses a gente nem vai incluir nesse bate-papo aqui. Ela é muito mais frequente na forma idiopática do que em outras formas. Deixa eu te interromper, Claro. doutor Rodrigo. O que seria essa forma idiopática? Vamos lá. Boa pergunta, excelente pergunta. Talvez uma das perguntas importantes para a gente desenvolver aqui. Como eu falei, escoliose é um desalinhamento da coluna no plano frontal. Então, toda a curvatura da coluna acima de 10 graus pode ser definida como escoliose. E o que não quer dizer nada. Porque se você tiver uma perna mais comprida do que a outra, sua coluna pode ter 10 graus de curvatura e você vai ser chamada de escoliose. Mas isso não quer dizer a etiologia, o fator que levou aquela coluna a entortar. Entendeu? Então, escoliose, pura e simplesmente, é uma curvatura acima de 10 graus na coluna no plano frontal, vista de frente. Tá? A gente não espera nenhuma curva na visão frontal. O sobrenome da escoliose diz respeito à etiologia, ou seja, qual é a causa fisiológica que levou aquela curva a acontecer. Tá. E o termo idiopático quer dizer que a causa fisiológica que levou aquela curva a acontecer, ela é desconhecida. Então, o termo idiopático em medicina quer dizer sem causa definida. Então, a gente sabe o que é a curva, a gente sabe a característica da evolução dessa curva, mas a gente ainda, como sociedade, vamos dizer assim, estudiosos, a gente ainda não conseguiu esclarecer qual é o motivo daquilo vir a acontecer. Claro, existem várias teorias, que é genético, que é metabólico, que é endocrinológico, tem um montão de coisa que se diz, mas nunca ninguém conseguiu provar, isolar um gene, né, marcar ali um loco do cromossomo que fala, é a expressão dessa proteína, ou é a manifestação dessa leptina, ou qualquer que seja aí a causa tida como a etiologia. Então, isso é o que a gente chama de sobrenome. E aí a gente acaba dividindo a terceira parte, que é a idade de aparecimento. Então, escolioses podem ser infantis, podem ser juvenis, podem ser do adolescente ou, eventualmente, do adulto. Então, esse é o termo, né, a forma como a gente organiza o diagnóstico da escoliose. E a pergunta do Zé é sobre escoliose idiopática, né, que é a forma mais comum. 3, 4% da população em geral tem escoliose. Então não é um diagnóstico raro. É que a grande maioria são curvas menores e que acabam não gerando impactos muito importantes. Mas na população infantil, pediátrica, as meninas podem chegar a uma incidência de quase 5%. Ou seja, numa sala de alunos de 100 meninas, a gente tem 5 que têm escoliose, ou seja, não é uma doença rara, né? E a escoliose idiopática na população, ela é frequente, nos nossos consultórios é a mais frequente, mas na fila de espera do SUS não é. Por quê? Porque a escoliose idiopática,
ela é, de certa forma, de tratamento mais fácil. Então, várias vezes, esses pacientes acabam sendo tratados, seja na fila do próprio SUS, ou seja, em médicos privados, né? E de alguma forma, esse caminho, vamos dizer assim, acaba acontecendo. O que a gente vê muito na fila do SUS são escolioses por outras causas. Por exemplo, doenças neuromusculares. Por exemplo, doenças, síndromes genéticas. Né? Então, o perfil de pacientes que a gente acaba tratando nos mutirões de escoliose, do Mude a Curva, puxa, se a gente pudesse, né, equiparar no nosso consultório, a cada 10 escolioses idiopáticas que a gente trata uma neuromuscular ou sindrômica. No mutirão é quase 1 para 1. A gente opera Marfan, paralisia cerebral, mielomeningocele, várias outras doenças muito mais graves do que essa idiopática por conta da característica da fila. E muitas vezes essa menina chega na fase da adolescência, que é a prevalência, e a primeira observação, isso é o que eu vejo no consultório, é um biquíni, é uma piscina, é uma praia. Então, qual é a orientação para um pai que tem uma filha ou um filho adolescente que nunca percebeu nada de errado ou talvez nunca reparou o seu filho? Tá, aí a gente vai entrar num tema, Zé, que eu acho que talvez seja o tema mais importante dessa entrevista, né? Que não é falar sobre o diagnóstico da escoliose, não é falar sobre o tratamento da escoliose, né? Acho que essa é uma coluna que está aqui para informar a população geral. Acho que o mais importante sobre a escoliose é a conscientização da doença. Sim. Hoje a gente vive num país que mal sabe o que é escoliose, né? Se a gente fizer uma pesquisa aqui na vizinhança, a gente vai perceber que 80% das pessoas ou nunca ouviu falar, ou não tem a mínima noção do que seja. Então, acho que esse é o tema mais importante. Escoliose, assim, o mais importante é a gente entender que o diagnóstico feito na hora correta evita complicação e evita progressão dessas curvas, às vezes evitando até a necessidade de tratamento cirúrgico ou o gasto excessivo dos sistemas de saúde, sejam públicos ou privados, com cirurgias de alta complexidade que, se tivessem sido resolvidas lá atrás, teriam sido muito mais facilmente tratadas. Então, o que eu diria, né, de conscientização? Entenda que essa é uma doença relativamente frequente, que essa é uma doença que ela é mais frequente na adolescência e ela pode ser facilmente identificado olhando o seu filho ou o seu aluno, né, a simetria do ombro, a simetria da cintura, um desnivelamento da parte dorsal das costas, né, da escápula, ou, né, projeção de um lado da cintura mais do que o outro. Então, se a gente criar o hábito de frequentemente olhar esse indivíduo, né, esse adolescente, a gente vai iniciar o diagnóstico em fases muito precoces e quando esse diagnóstico é feito na hora certa, a evolução tende a ser muito boa. Então, olhar. Lógico que existem campanhas de conscientização em escolas. Em 2022, através do projeto, a gente conseguiu orientar o protocolo de um projeto de lei que hoje tramita em Brasília, né, um deputado federal, um grupo de deputados federais protocolou um projeto de lei que tenta implementar a conscientização e a identificação precoce nas escolas através de campanhas com professor de educação física, com manobras simples de identificação, de visualização do tronco dessas crianças em fases críticas ali do estirão de crescimento. Isso ainda está tramitando, mas de certa forma é uma tentativa, né, nossa como grupo e de devolutiva para a sociedade de criar, vamos dizer assim, o hábito e a conscientização que durante o estirão de crescimento, que é a fase da puberdade, que as meninas começam o aparecimento do brotinho mamário, aparecimento de pilificação, né? Esse é o momento de crescimento muito grande da coluna e é nessa fase que a escoliose realmente aparece e progride. Eu achei que a pessoa nascesse com a escoliose. E não, né? Idiopática, não. Existem escolioses que são escolioses do nascimento. Mas existem as outras que não, que aparecem. Graças a Deus, a mais prevalente não é a do nascimento e teoricamente não é a mais grave. Uhum. Graças a Deus. Deus é bom. Exatamente. Então, ó, só para né, esse cenário ficar um pouco mais completo na entrevista, vamos dividir as escolioses em alguns grupos. Então, as escolioses do nascimento, elas são as escolioses causadas por um defeito da vértebra. Né? Imagina um corpo vertebral que é uma caixinha e essa caixinha ela tem
ou ela nasceu colada de um lado, ou ela nasceu como uma cunha, né? Essas são as escolioses que a gente chama de escolioses congênitas. Essas são as de nascimento. De nascimento. Existem um grupo grande de escolioses, que são as escolioses chamadas de neuromusculares, que são por um desequilíbrio do controle neurológico sobre a função do tronco ou do controle muscular. E aí entra uma série de doenças que causam isso. Por exemplo, paralisia cerebral, que é a mais comum. Por exemplo, ataxias medulares. Por exemplo, doenças miopáticas, né, doenças do tecido muscular. Elas dão esse segundo grupo, que são as escolioses neuromusculares. Tem uma série de síndromes. Por exemplo, síndrome do tecido conjuntivo, chamada síndrome de Marfan ou síndrome de Ehlers-Danlos. São nomes difíceis, mas querem dizer que a formação do colágeno nesses indivíduos é diferente. Elas podem ser classificadas como escolioses sindrômicas, porque elas estão associadas a essas síndromes, neurofibromatose e assim por diante. E existem as escolioses idiopáticas, que não se enquadram em nenhuma das outras, que não têm uma causa definida e que, por sorte, são as mais comuns e as de melhor evolução quando bem diagnosticadas e quando bem tratadas. Né? O outro grupo de escolioses ele já não está mais na fase da infantil, ele já está na fase adulta. Aí são problemas de desgaste das vértebras, que todo mundo vai passar em algum momento da vida, que levam a um colapso dessa vértebra de forma assimétrica e geram uma escoliose, que é só um desvio da coluna no plano pouquinho, frontal. Não é... A incidência é muito alta. Mas né? Todo mundo que chegar aos 100 anos de idade vai ter aí algum grau de escoliose. Mas é tranquilo para tratar. Ela é mais fácil. Aí depende do quadro. A palavra tranquilo não é tão simples. E assim, o que é interessante esse papo, Gi, que o primeiro exame que você tem que pedir para o paciente que tem alguma coisa é o exame visual. É uma coisa que o pai, a mãe, o professor... Na minha infância eu era avaliado na escola. Tamanho era uma coisa que me incomodava, mas uma avaliação inicial. Tanto oftalmológica, como é interessante, a acuidade visual, essas coisas. Então, assim, o papel da escola eu acho que é muito importante para a triagem. Eu acho que vocês estão de parabéns em levar essa linha. Agora, uma vez feito o diagnóstico, a gente precisa classificar o grau dessa curva para tentar tratar. Algumas curvas a gente não trata, outras a gente precisa usar um colete. Isso. Explica pra gente e para quem está em casa, qual é a ideia do colete, para que serve o colete e quando deve ser usado? Legal, boa pergunta, Zé. E colete não é para todo mundo, primeiro. Segundo, nem para toda doença. Então, né, dentro dos sobrenomes das escolioses, algumas escolioses se dão muito bem com colete, outras não. Então, a primeira recomendação é procure sempre um especialista. Né? Não dá para tratar a escoliose em consulta de corredor, não dá para tratar a escoliose com informação na internet. A gente precisa levar em consideração centenas, né, de itens que a gente vai passar ali para definir o que a gente tem que fazer com uma escoliose. Agora, tem um grupo específico de pacientes que durante o estirão de crescimento, para um determinado valor de curva, se beneficiam do uso de coletes ao ponto em que 60% dos pacientes que fazem bom uso do colete nessa fase evitam o avanço para quadros cirúrgicos. Então, é um recurso que, quando bem indicado, ele tem assim, resultados fantásticos. E a gente não pode deixar de falar sobre isso, é claro. O que a gente sabe sobre o uso do colete? Né? Ele está indicado para crianças que estão crescendo. Né? Se lembrar do cultivador de bonsai, ele vai lá na fase em que o tronco ainda é flexível e ele coloca um suporte, amarra o bonsai nesse suporte e guia aquele tronco a se transformar, né, no padrão que ele está querendo através do suporte. É mais ou menos a mesma analogia. O esqueleto, na fase de crescimento, se ele, né, for aplicado uma força nele que guia o crescimento naquela direção, ele é capaz de mudar a direção do crescimento. E é isso que a gente usa no colete. Então, a gente usa coletes muito bem ajustados, que se apoiam nos ápices das curvas, tentando fazer com que aquela curvatura ela seja retificada ao grau mais correto possível. Então, o primeiro ponto é que essa criança ela precisa estar na fase correta, e a gente costuma dizer que a fase é até o estirão de crescimento. A gente usa alguns sinais na radiografia da bacia, a gente usa
o raio-x da mão para datação da idade óssea, né, para a gente entender o quanto de potencial de crescimento aquela criança ainda tem para aplicar o colete na hora certa. E ele só é eficiente para curvas que têm algum grau, vamos dizer assim, de curvatura. Então a gente costuma dizer curvas entre 20 graus e 40 graus, elas são a janela de oportunidade perfeita para o colete, porque elas ainda não atingiram uma complexidade muito grande de curvatura, e se a criança ainda é flexível, ela vai responder bem. Então a resposta, sim, bate pronto. Crianças em fase de crescimento, escolioses idiopáticas predominante, curvas entre 20 e 40 graus e que tenham potencial de moldagem, né, maturação desse osso ainda presente. E quanto tempo fica com colete? Depende do tamanho do pico de velocidade de crescimento, né? A gente está falando de uma criança que está entrando no estirão, e o estirão ele pode durar alguns meses, ou ele pode se estender eventualmente até alguns anos, né? Um ano e meio de estirão de crescimento. Então, dependendo do grau, do ponto de entrada do tratamento, a gente tem que acompanhar até que aquela criança pare de crescer. Então, assim que fechou as cartilagens da mão, assim que fechou a cartilagem da bacia, assim que aquela coluna já perdeu, assim que o tronco ficou um pouco mais rígido, a gente pode tirar o colete que ele vai manter aquele formato. Se a gente tirar o suporte muito cedo e aquele tronco ainda tem flexibilidade, ele pode voltar à curvatura original. E o importante é tentar convencer o adolescente a importância do colete. Exatamente. Todo esse nosso papo é fundamental. Você prescreve o colete, você faz o apoio correto, está na fase correta. Só que se ele não utiliza, e a gente tem casos assim de menina que acordava mais cedo que os pais para colocar o colete, chegava na escola, tirava. Então, assim, é importante, quem tem a indicação do colete feita por um médico correto, examinando, usar, porque muda a história natural, né? Muda a história natural e evita piores, né, complicações, evita o tratamento cirúrgico em muitas vezes, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo precisa usar o colete. A gente chegou a falar, 23 horas por dia. E aí vários estudos vieram mostrando, será que 22 é igual a 23? Hoje a gente diz que acima de 19 horas, 20 horas diárias são, na efetividade do colete, são um número mágico que a gente costuma recomendar. Então, se puder usar acima de 19 horas diárias ou 19 horas diárias, a gente está atingindo o máximo, vamos dizer assim, da eficiência daquele colete. Abaixo disso, a gente está perdendo um pouquinho a eficiência, e acima de 19, aí é irrelevante. Então, dá para a gente ter uma janela sem o uso do colete durante o dia. Às vezes até a criança, 4 horas que vai para a escola, não quer usar na escola, mas vai usar o resto do dia todo. Então, isso tudo é negociável, a gente precisa entrar dentro da rotina desse paciente, entender, às vezes, quais são os limitadores, quais são, né, os fatores emocionais, talvez o ambiente familiar, né? Entrar dentro da estrutura familiar muitas vezes é importante. A gente às vezes tem uma situação de conflito, um pai que não se dá bem com uma mãe, ou são separados, e às vezes usa, às vezes não usa. E lembrar que são adolescentes também, adolescentes, né? a questão de bullying na escola às vezes é terrível. A gente às vezes tem que ponderar isso, porque usar um colete pode ser benéfico para a escoliose, mas às vezes o impacto emocional é avassalador, né? E ponderar isso é muito difícil. Então, mais do que tecnicistas, a gente tem que ser humano para tratar isso, né? Exatamente. E aí remete a um programa anterior que a gente fez com um psiquiatra, um amigo nosso, que são os vínculos, né? Então, os pais têm que estar próximos dessa criança e auxiliando. Então, acho que para a vida, né? Não só Sim. para escoliose, para a Sim, vida. sim. A gente, como médico, tem esse privilégio, né, de conseguir fazer a parte técnica, né, de conseguir trazer esse tecnicismo, mas se a gente se afasta do lado humano, acho que a gente faz um péssimo trabalho, né? Então a gente precisa realmente olhar cada paciente como único e tentar buscar ali a solução correta. Eu costumo chamar, a gente é alfaiate, né? O tratamento tem que ser feito sobre medida, né? A gente precisa medir ali o que é para cada um. E às vezes, nem sempre o uso de um colete que estaria indicado vale a pena, né? Porque às vezes o impacto na vida daquele indivíduo do uso do colete vai ser muito pior do que se eu tiver que operar ele daqui a 1 ano e meio. Agora eu vou tentar subir um pouco esse sarrafo aí da nossa conversa. O Dr. Rodrigo, Gi, é um amigo meu, eu tenho um prazer de falar isso, e ele é um amigo
que eu encaminho alguns casos difíceis. Casos complicados, pós-operatório, eu falo assim, olha, eu acho que o teu caso precisa ser visto por uma pessoa com um pouco mais de experiência. É mesmo? É. E o Dr. Rodrigo é essa minha Essa referência pessoa. que eu encaminho. Como funciona no consultório? Chegou um paciente com uma história de dor. O que a gente tem que diferenciar? Doutor, eu tenho uma dor nas costas. Ela irradia, não irradia? Como que é a sua abordagem inicial no início de uma consulta? O Zé é generoso, né? Falando das indicações dele. Eu só agradeço essa nossa relação, uma relação já de alguns anos. O Zé, durante o final da formação dele em cirurgia da coluna, ele foi visitar a gente, passou lá um mês conosco. E, puxa, a gente criou um vínculo muito grande, porque ele tem essa mesma visão do paciente mais holística, né? Mais tentar Humana, enxergar né? o paciente como um todo, né? Ver o paciente no aspecto global e não só a doença que está na coluna dele. E acho que essa empatia entre nós foi muito espontânea, né? Porque a gente pensa igual, né? A gente confabula das mesmas convicções. E, assim, talvez o que ele fala que, né, me manda os casos é porque eu, durante a minha vida, primeiro eu tive uma sorte, que é aquilo que eu falo, o universo, não é escolha minha, a vida me colocou naquela situação. E aí, por ter sido agraciado pela vida, é mais do que espontâneo que eu queira devolver. Então, eu fui colocado na cirurgia da coluna num cenário, num celeiro muito fértil. Eu tive uma formação em que eu consegui aproveitar do cenário da minimamente invasiva, ou seja, de técnicas menos agressivas, né, que tentam objetivar ali a sua resolução mais com o menor dano possível e na recuperação mais rápida possível. E eu fui treinado também no cenário da cirurgia da deformidade, com expoentes da cirurgia desses dois lados, e que me deu a flexibilidade de pensar como cirurgião minimamente invasivo e como cirurgião de deformidade ao mesmo tempo. E às vezes a coluna ela prega peças na gente, né? A gente se domina um lado só, né? A neurocirurgia ou ortopedia faz diferença, né? A gente tem que ser capaz de lidar com o nervo e com o osso. A gente tem que ser capaz de fazer o que é menos invasivo e às vezes o que é maximamente efetivo para aquele caso. E aí a oportunidade que eu tive de treinar nesses dois celeiros acabou me trazendo essa peculiaridade, que é dominar várias técnicas. E aí eu não estou querendo dizer que melhores ou piores, né? São técnicas que se prezam para tratar determinadas situações. E aí, como eu fui treinado em uma e em outra, eu posso escolher o que eu vou usar para determinado paciente. E talvez isso me dê um pouquinho mais de versatilidade no tratamento de alguns casos. E aí acho que é por isso que o Zé me encaminha esses casos. Então, obrigado pela credibilidade. E respondendo a sua pergunta, assim, é tudo isso, né? Tudo isso que eu te falei agora, nessa explicação, é o que a gente precisa ver num paciente para tomar a decisão. Precisa ver não só o tipo da dor, mas a implicação disso na qualidade de vida, colocar ele dentro do cenário, vamos dizer assim, familiar dele, entender se ele não tem ganhos secundários com aquela doença, entender qual que é o suporte familiar, a rede de suporte que está em volta dele para fazer com que aquele tratamento vá ser eficiente. Então a gente tem que sair só do aspecto raio-x e tentar pensar, vamos dizer assim, de forma global em toda a rede de suporte para fazer um diagnóstico correto e para planejar isso de maneira eficiente. Eu aprendi uma frase com o Dr. Rodrigo que, para quem tem martelo, tudo é prego. Então, até parafuso. Exato. Então, assim, eu acho que você tem que colocar no seu cinto várias opções, não é isso? Essa é uma frase que eu finalizo algumas aulas até com ela, né? É uma frase famosa, né? Um jargão até, que para quem é martelo tudo parece prego, porque né, tudo que você vê na frente você quer martelar, até parafuso é prego, né? Você vai bater no parafuso e não rosquear. Mas a verdade é isso, né? O melhor cirurgião, a melhor cirurgia para o seu paciente certamente é aquela que você sabe fazer. Isso é um ponto pacífico. Não vá tentar fazer o que você não sabe fazer, que não vai dar certo. Mas o melhor cirurgião é aquele que consegue dominar o maior número possível de técnicas para oferecer para o paciente dele. Então essa é uma frase que eu acho importante porque tira a gente daquele
paradigma, daquele dogma, né? Você fica amarrado numa única técnica. Puxa, tudo que eu faço é, né, tal técnica. Isso não existe, né? A gente não escolhe quem entra no nosso consultório. Quando a gente define que a gente só vai fazer aquilo, a gente está influenciando no destino da pessoa que a gente está tratando. E não é justo que a gente faça isso, né? Não é a nossa função como médico determinar o que vai ter, né, o que ele tem que ter de doença. A nossa função é diagnosticar a doença dele de forma correta e fazer para ele o que ele precisa que seja feito. Então, acho que esse é o ponto mais importante, de, né, aumentar a sua caixa de ferramentas. É conseguir oferecer o que é melhor de cada técnica para cada caso. Mas você tem alguma preferência? A gente sempre tem, né? Preferência é aquilo que a gente faz bem, viu? Pode falar? Experiência é quando você já sofreu bastante para aprender com seus próprios erros. É verdade. Eu tenho várias preferências. Eu gosto muito de tratar doenças lombares, né, degenerativas lombares, com técnicas de acesso anterior e lateral. Né, como na coluna cervical, as técnicas de preferência para o cirurgião de coluna são sempre as técnicas anteriores. Né? A gente tira o disco e a gente substitui o disco por um espaçador, vamos dizer assim. Esse é o que é mais comum na coluna cervical. Na coluna lombar, durante décadas, pela dificuldade de acesso, né, do abdômen, por conta do conteúdo abdominal, os cirurgiões de coluna foram treinados a fazer cirurgia por trás. Né? Então, todas as técnicas mais famosas da cirurgia da coluna são realizadas por via posterior. E eu tenho um treinamento e uma formação que me falam que as cirurgias abordadas pela parte da frente na coluna lombar têm um resultado muito bom. E eu sou um dos maiores divulgadores dessas técnicas do país hoje. Né? Eu acho que eu sou um dos ferrenhos defensores das vias anteriores e laterais da coluna lombar e que eu continuo aí fazendo curso, programa de capacitação. Então, eu acho que eu converti um montão de gente, inclusive o Zé, nessa minha jornada. E realmente eu acredito de forma convicta que eu estou fazendo o melhor para os meus pacientes quando eu indico bem essas vias. O acesso é o caminho que vai chegar na abordagem. Então, eu queria entrar nesse assunto, falando sobre via anterior, via lateral e as vias posteriores. Quais são as vantagens e desvantagens para quem está em casa e vai ser submetido por uma via? Por que o doutor está entrando pela barriga? Quais são os benefícios e os riscos que a gente tem na via anterior, lateral e posterior? Vamos começar pelos riscos. Todo mundo quer saber risco. Exato. Risco de uma abordagem anterior. A cavidade abdominal, e aí eu vou falar de cavidade como o envelope como um todo. Né? Ela tem lá dentro dela duas grandes estruturas. Né? Primeiro é o peritônio, que é uma película que guarda dentro dela todas as vísceras, então intestino, rim, bexiga, né? Tudo está dentro do peritônio, que é essa membrana. E a gente tem a cavidade propriamente dita, e que dentro dessa cavidade tem uma estrutura muito importante do lado da coluna, que são os grandes vasos, né, que levam o sangue do coração para as pernas e que trazem o sangue das pernas para o coração. Então a gente tem lá a famosa artéria aorta, a famosa veia cava, que são estruturas em risco, porque a gente está brincando do lado, né, brincando entre aspas, mas está navegando, né, está dissecando ali em volta de estruturas que têm um potencial de sangramento muito grande. Então, para as vias de abordagem anterior, primeiro é lidar com o peritônio. A gente não aborda o peritônio, a gente toreia o peritônio, a gente desloca o peritônio e trabalha num corredor extraperitoneal. Então, todas as vísceras, de certa forma, quando a gente consegue fazer isso com eficiência, estão seguras. E segundo é entender a anatomia vascular e aprender a lidar com o vaso. Né? Então, mobilizar o vaso, ligar o vaso que é necessário para fazer a rodagem do grande vaso, identificar o ramo, saber a anatomia e saber como lidar com as possíveis perfurações. Às vezes eles vão se perfurar e às vezes a gente vai ter que reparar uma perfuração. Então, ganhar essa habilidade de lidar com o vaso é muito importante para o cirurgião de coluna, né, alcançar essa nova habilidade.
Segundo, nas vias laterais, principalmente nas vias trans-psoas, né, entrando mais uma peculiaridade técnica, o psoas é um músculo que passa na frente da coluna, mas que dentro dele está guardado o plexo lombar, que é o plexo de nervos que inerva a musculatura anterior da coxa. Então, se a gente não souber que esse nervo está lá e como lidar com esse nervo de maneira eficiente, a gente consegue fazer uma cirurgia linda no raio-x, mas o paciente acorda com a perna fraca e às vezes vai ter uma deficiência. Então, são essas estruturas do ponto de vista de risco que a gente precisa aprender a lidar. Segundo, os benefícios, né? Aí falamos dos riscos, vamos falar dos benefícios. A coluna, ela é uma caixinha de osso, um bloco de osso, e entre um bloco de osso e outro a gente tem um amortecedor. Quando a gente faz uma cirurgia da coluna, na maioria das vezes a gente está fazendo uma artrodese, que é tirar o movimento entre uma caixinha de osso e outra. Então a gente precisa estabilizar essa peça, uma em cima da outra, de uma forma que ela fique totalmente fixa. A melhor forma de estabilizar duas peças ósseas, né, ou duas caixas, é colocar um suporte firme entre elas. A gente, durante anos, ao invés de colocar um suporte entre as duas, a gente colocava parafuso atrás. Pega duas caixinhas como essa e coloca parafuso em cima e embaixo. É muito menos eficiente para segurar o movimento dessa caixinha do que você colocar um livro entre as duas. Entendeu? Então, do ponto de vista biomecânico, o uso desse espaçador no espaço, ele é muito mais eficiente para controlar movimento e, como ele está sob compressão, pensa no osso como se fosse uma grande pilha. Tudo que você comprime no osso polariza os íons nessa estrutura e forma um osso. Então, quando a gente põe uma caixinha entre duas vértebras, elas estão sendo apertadas, elas polarizam as células de matriz óssea e elas promovem o crescimento de novo osso. Se a gente faz a fixação somente por trás, às vezes elas estão sobre distração. A polaridade em distração é reversa, é negativa, e ela não estimula a formação do osso. Então existe uma série de benefícios biomecânicos da colocação dessa caixinha entre duas vértebras. E se a gente souber lidar com os riscos, a gente consegue trazer o benefício para o nosso paciente. E usando essa analogia que ele falou do livro, essas caixinhas, na prática a gente chama de cage, que é uma gaiola. Esse cage ele tem tamanho diferente. Proporcionalmente, o cage que a gente põe por trás, pela frente, por lado, qual é a relação de tamanho deles? Quando a gente faz a cirurgia posterior, é possível também colocar, né, através, vamos pensar no canal, né, através, afastar o nervo para um lado, para o outro e colocar um espaçador lá na frente. Só que como os nervos eles estão guardados na coluna como se fossem um estojo, quando a gente abre esse estojo, a gente cai de frente no nervo por trás. E aí a gente precisa ser capaz de manipular uma raiz para lá, uma raiz para cá, achar o disco que está na frente, tirar esse disco lá de dentro e colocar um espaçador. O espaço para colocar isso por trás, por melhor que seja o cirurgião, costuma ser inferior a 25% da área total do espaço discal. Então a gente tem lá um disco que tem uma secção transversa, né, de tantos centímetros cúbicos, a gente consegue preparar e colocar o espaçador em 25%. Se a gente for muito bom, talvez 30%. Quando a gente vem pela via anterior, não tem nervo. Né? Depois que a gente tirou o peritônio, depois que a gente mobilizou o vaso, depois que a gente atravessou o músculo ilio-psoas, a gente está direto no disco. A gente consegue primeiro tirar o disco todo. Então a capacidade de retirada do disco é quase que de 100%, se não de 100%. E a gente consegue colocar por via anterior e lateral um espaçador que cobre a secção transversa do espaço em 50% ou mais. Então, o que a gente chama de grande suporte anterior, né, por uma teoria que chama load sharing ou compartilhamento de forças, qualquer coisa que for maior do que 50% do tamanho do espaço, ele estabiliza aquela vértebra de maneira mais eficiente. Então, pela frente, a gente consegue colocar cages que ocupam 75% da secção transversa do disco. Tanto é verdade que tem cirurgias que é feito somente pela via anterior. Isso, que a gente nem coloca parafuso atrás, porque
a capacidade de estabilização mecânica só com a colocação do cálcio pela frente já é suficiente para neutralizar as forças lá. Então, a maioria dessas cirurgias é feita pela parte da frente mesmo, né? No mercado, não. Na Não? minha clínica, sim. Na minha mão, sim. No mercado, não? Não. Se a gente for olhar o mercado de coluna no mundo, né? E aí, análise dados, principalmente fora do Brasil. O Brasil tem muito pouco dado, coleta muito pouco dado. Mas o market share americano, por exemplo, a gente pode dizer que quase 70% das cirurgias de coluna lombar ainda são feitas por via posterior e que ao longo dos últimos 20 anos vem mudando progressivamente. Hoje a gente já consegue dizer que, né, o que era 2%, hoje já é 30%, e talvez em algum tempo seja 50-50%, e talvez em algum momento em que a gente tenha os recursos suficientes para fazer isso de forma eficiente, a gente chegue a um número ainda maior que isso. E eu acho que essa mudança é aquela frase inicial. Para quem tem martelo, ou para quem só pratica uma técnica, talvez essa escola defenda essa ideia. Por isso que é muito importante uma avaliação clínica correta para ter a indicação correta e o planejamento correto. Às vezes um paciente chegou, a gente fez um planejamento, o próximo paciente pode ter uma doença parecida, mas a gente vai fazer uma abordagem diferente. Então isso é muito importante. Eu queria tentar explicar para quem está em casa o que é o conceito da cirurgia minimamente invasiva. Que é outro conceito que não existe, né? A gente fala de cirurgia minimamente invasiva como se ela fosse alguma entidade, né? Cirurgia minimamente invasiva tem um parâmetro, né? O que é minimamente invasivo? Ninguém sabe. A melhor definição que eu acho de cirurgia minimamente invasiva é uma definição, inclusive está publicada num artigo em 2010 na revista Spine, é um artigo do autor, para quem quiser procurar, é o Paul McAfee, né? É um artigo publicado numa edição da revista Spine de 2010, que ele fala que cirurgia minimamente invasiva é aquela cirurgia que atinge os mesmos resultados da cirurgia tradicional, com menos dano tecidual possível de ser avaliado e provado, né? Então, do ponto de vista teórico, minimamente invasivo é tudo aquilo que diminui o trauma do tecido mole, né? Quando a gente fala em coluna, ou seja, músculo, nervo, fáscia, pele, e que atinge o mesmo resultado daquilo que a gente faria de forma convencional. Só que esse é um conceito meio vago, porque o convencional hoje é diferente do convencional em 2010, que vai ser diferente do convencional em 2034. Então, assim, o convencional, na verdade, é o que está o tempo inteiro mudando, né? E a gente está sempre buscando algo menos invasivo, que traga menos efeito colateral. Então, é um conceito dinâmico, né? O que hoje pode ser chamado de minimamente invasivo, talvez em 10 anos seja o convencional. Então, é um conceito que está sempre mudando. E, para mim, minimamente invasivo é tentar focar naquilo que... Eu gosto do termo sniper, né? É aquele atirador de elite que dá um tirinho lá e que ele resolve, né, o problema dele com um tiro único. Ele não precisa de uma bala de canhão, ele precisa de um tiro bem dado no lugar certo, né? Então, esse é o conceito da cirurgia minimamente invasiva. Para mim, é você entender a doença, entender o que leva aquele paciente a ter aquele problema e não danificar nada mais do que você precisa para chegar lá e fazer seu resultado, o seu bom trabalho bem feito. Excelente. Eu acho que é importante a gente também pontuar nessa conversa esse cenário que você falou. Eu acho que é super justo prestar uma homenagem a um brasileiro que inventou uma técnica que é o pioneiro reconhecido no mundo inteiro, que é o Dr. Pimenta. Conta pra gente quem que é o Dr. Pimenta na tua vida. Dr. Pimenta é meu pai, né? Então eu sou meu padrasto, na verdade. Ele é casado com a minha mãe, mas ele é meu pai de afeição. Foi ele quem me criou e eu sou cirurgião de coluna certamente pela influência dele. E ele é um cirurgião de coluna diferente, né? Ele tem características de cientista mesmo dentro da forma de agir dele. Ele é alguém inquieto, é alguém que a vida inteira buscou alguma coisa diferente e hoje, aos 76 anos de idade, ainda busca, né? Hoje ele não mora mais no país, ele está morando, né, nos Estados Unidos e ele continua a batalha pessoal dele de fazer a cirurgia da coluna melhor a cada dia. Então, ele é um inventor dessa técnica de acesso lateral da coluna. Essa técnica foi criada e desenvolvida toda no Brasil.
ela em 2006 virou uma patente mundial, então ela realmente se transformou, vamos dizer assim, numa técnica padrão para a cirurgia da coluna. Ela, como eu falei, né, lá atrás, ela era responsável por 0 casos de cirurgia anterior, que passou para ser 2 casos e assim por diante. E hoje, praticamente 30% do mercado americano já faz as cirurgias da coluna por via anterior ou lateral. 30% do mercado americano ele é mais ou menos 3 vezes o mercado de coluna brasileiro. A gente estima que o mercado americano seja 10 vezes maior do que o mercado de coluna do Brasil. E essa técnica realmente tem uma significância importante, a ponto de ter sido colocada como um marco da evolução da cirurgia da coluna no Museu da Cirurgia da Coluna em Minneapolis, nos Estados Unidos, da Scoliosis Research Society. E aí, né, o trabalho de publicação dessa técnica ter sido o trabalho mais citado no tema minimamente invasivo da revista Spine de todos os tempos. Então, realmente é uma técnica que atingiu, vamos dizer assim, um patamar de excelência e que continua evoluindo, né, às custas dessa incansável busca por algo melhor, mas que nasceu aqui, né, nasceu em território nacional. E por isso eu disse que o meu celeiro foi um celeiro muito fértil, porque eu fui treinado por esse cara e eu fui treinado por um cirurgião de coluna de deformidades que foi, durante 26 anos da vida dele, o braço direito do maior nome da cirurgia da coluna na Alemanha, o professor Jürgen Harms, que é o Dr. Ruben Jensen, muitos daqui conhecem, que estão assistindo a gente, e que me deu essa versatilidade, porque eu fui treinado no berço da cirurgia minimamente invasiva e com o melhor da cirurgia da deformidade par a par, né, de um ao lado do outro, discutindo semanalmente nas nossas reuniões clínicas se aquilo era T10 ilíaco, se era uma microdescompressão tubular. Então essa é a minha vida, né? Discutir entre 50 centímetros de incisão ou 0,7. Para o mesmo caso. Uau. Às vezes. Genial. E dentro desse cenário, assim, de tecnologia, de conhecimento, o que você projeta de futuro? Qual que é o desafio da coluna hoje para os próximos anos? Essa é uma pergunta assim, difícil até, porque eu acho que existem áreas da cirurgia da coluna que a gente ainda tem bastante coisa para melhorar. A gente faz um trabalho que ainda não é super bom, né? Eu acho que a gente consegue fazer raio-x, fica bonito, mas quando a gente fala, por exemplo, tratamento da deformidade do adulto, escoliose do adulto, talvez seja um dos temas mais difíceis da cirurgia da coluna hoje. A gente está lidando com pacientes frágeis, a gente está lidando com senhores e senhoras que já passaram ali dos seus 50, 60, 70 anos de idade, que tem osteoporose, que tem diabetes, que tem depressão, que tem pressão alta, que tem problema cardíaco e tem uma deformidade da coluna que não consegue mais ficar em pé. Né? E se a gente olha a taxa de complicação, que não é nossa culpa, né? Porque a gente está fazendo ali, às vezes perfeitamente o nosso trabalho, é uma taxa de complicação que alcança 30%, 50%. Né? Complicações várias, desde uma pneumonia, uma infecção, e às vezes até complicações graves, como fraturas, compressões medulares, paraplegias, assim, e assim por diante. Então eu acho que a gente ainda tem bastante evolução para fazer, e eu acho que grande parte dessa evolução nem está nos pinos, parafusos e implantes que a gente costuma usar. Eu acho que a grande revolução da coluna no momento atual não é mais uma revolução técnica, é uma revolução de indicação e uma revolução de cuidados periféricos com esses clientes. Então eu acho que, por exemplo, predizer riscos nos pacientes mais idosos é fantástico. A gente é muito ruim em predizer risco. Nós, quando crescemos lá nas campanas africanas, né, como espécie, a nossa capacidade de predizer risco era assim, ser comido por um leão ou ser atacado pela tribo vizinha. Quando a gente tem que colocar múltiplos fatores para fazer uma análise de risco e prever risco para alguém, puxa, a gente é péssimo. Então eu acho que o uso, por exemplo, de algoritmos de predição de risco, de inteligência artificial, realmente vão mudar alguns cenários para a gente. E outra coisa, esses mesmos algoritmos, eles costumam tirar a gente do que eu chamo da tirania das médias.
né? Quando a gente faz ciência, a gente compara média. Então a gente pega 10 indivíduos desse lado e aí a gente pega o nosso paciente e compara com a média do resultado daqueles 10 indivíduos. Só que aquele paciente não é média e a média ela não expressa a realidade de nada. Porque se eu pego um paciente que tem 10 de dor e um paciente que tem 0 de dor, a média é 5. Né? Então, a gente é incapaz de comparar um indivíduo com outro indivíduo semelhante a ele. E acho que esses algoritmos são a evolução, vamos dizer assim, dessa avaliação, porque ela vai conseguir comparar esse cara aqui com os 5 indivíduos no banco de dados que mais se parecem com ele. E aí sim a gente vai conseguir dizer quais são os riscos reais e principalmente como eu consigo tratar esse paciente para otimizar o resultado dele e diminuir o índice de complicações. Então, ao meu ver, a evolução da cirurgia da coluna, ela hoje não está mais em técnica, ela está em predição de risco e ela está em planejamento pré-operatório, que envolve tudo isso que a gente conversou até agora. Capacidade de avaliar o indivíduo não só no raio-x, mas também do ponto de vista humano, né, como um todo. Então, para mim, é o que vai mudar a coluna, a cirurgia da coluna no mundo. Excelente. E falando em risco hoje, quando a gente está falando do idoso, que você falou de toda essa fragilidade, e a gente vai fazer um planejamento cirúrgico, você prepara ele antes de ir para a cirurgia? E qual que é essa sequência de planejamento? Tem que preparar, né? Esses casos são difíceis e a doença crônica, né? E o problema na coluna é uma doença crônica, né? Porque limita o paciente durante anos. E essa limitação vai gerar impactos que não são só na coluna, né? Então, você tirar um paciente, a habilidade desse paciente caminhar, né, daqui no supermercado, vai gerar um enfraquecimento muscular, que é uma sarcopenia, né? Uma troca desse tecido muscular por gordura. Vai gerar um aumento do peso, vai gerar um desequilíbrio da diabetes, da hipertensão, do colesterol, vai gerar uma fragilidade óssea, então esse paciente tem um osso osteoporótico, osteopênico, vai gerar articulações mais rígidas, contraturas musculares, e tudo isso tem que ser levado em consideração no nosso plano cirúrgico. Mas mais do que isso, quando a gente tira do indivíduo a capacidade de socialização, a gente tira dele a alegria, e a gente coloca ele dentro de um cenário psicológico também muito sério. Então, às vezes, abordar os aspectos emocionais desse indivíduo para conseguir otimizar o pré-operatório é muito importante. Então, hoje o que eu tento fazer é uma combinação de todas essas coisas, né? Eu trabalho muito em conjunto com equipes, por exemplo, fisioterapia, que eu acho essencial, e aí terapia física em geral, não só físio, mas educador físico, mais hidro, pilates, RPG, Rolfing, né, todas as técnicas aí de manipulação fáscia e muscular e ativação física. Eu trabalho com algumas equipes da parte nutricional, então a gente faz avaliação nutricional em alguns indivíduos, uma avaliação clínica completa para entender os riscos inerentes à idade dele e à condição física dele. E dentro do meu grupo hoje eu tenho uma psicóloga, que você, né, teve a oportunidade de conhecer, que faz a avaliação psicológica desse indivíduo para entender isso, né? O grau de acometimento emocional dele, que pode ou não ser um limitador da evolução no pós-operatório, e a rede de suporte, que eu acho que é o mais importante, né? Colocar esse indivíduo no centro da terapia e que essa rede de suporte entenda o seu papel em cada um dos momentos, é o que vai fazer a gente ter bom resultado. Eu, né, trato casos muito graves e eu consigo me recordar, assim, nesse último ano, de pelo menos 2 casos muito marcantes de complicações, dificuldades, cirurgias que foram pós-operatórios difíceis e que, às custas dessa relação, né, de ter todo mundo muito bem informado, de saber o papel de cada um, graças a Deus a gente atingiu resultados exitosos, assim, depois de 3, 4 meses de complicações contínuas e que eu tive que ir lidando ao longo desse tempo todo para conseguir alcançar o resultado. Então, acho que esse é um ponto importante. O idoso, a gente não pode tirar a autonomia dele. Exato. O idoso, ele perder a autonomia, ele perde o sentido de viver. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, e falando especificamente do idoso, é isso que a gente tem que buscar. Não tirar a autonomia dele. Então, a discussão multidisciplinar é importantíssimo mesmo. Parabéns por ensinar isso e perpetuar isso
o nosso meio. E esse olhar humano é essencial. E A gente não falta trata a dor, tanto, né? A gente não trata a dor. Eu falo que, puxa, cirurgia da coluna tem 2 grandes pontos, né? Ou a gente trata deformidades, ou a gente trata a dor. Mas na verdade não é dor, né? A gente trata o paciente inteiro, né? Ele vem junto, né? Com a coluna dele. É. Né? Então, precisa aprender a lidar com todo. E como é que você lida com as complicações? A pessoa Rodrigo. Qual que é? Isso é uma coisa que eu particularmente, eu me preocupo muito com meus pacientes no sentido, um formigamento diferente, uma força que é transitória. Como que o Rodrigo, pessoa, lida com isso? Como médico ou como ser humano, né? Como ser humano, né? Como médico, a gente lida primeiro com essa rede toda, né? A gente informa o paciente, a gente prepara o paciente. Ninguém aqui é Deus, a gente é falível. E a gente, apesar de estar empregando tudo que a gente julga ser melhor e que a gente quer o bom resultado, nem sempre depende da gente, né? Às vezes são fatores que estão relacionados ao paciente. Né? E complicação, quando a gente fala complicação, inerente ao tratamento. Exatamente. Ninguém está aqui falando de negligência, de imperícia ou imprudência. A gente está falando de complicações inerentes à própria cirurgia. Agora, eu sou um perfeccionista meio nato, né? Eu sou um cara que eu sofro muito com não conseguir tratar alguém, né? Então a gente tem que aprender isso ao longo da nossa vida, né? Eu fico sem dormir, eu sofro, eu choro junto às vezes, vários pacientes. Semana retrasada, essa paciente que eu falei aí, que me deu um monte de trabalho, levantou, andou no meu consultório com um sorriso no rosto e eu chorei com ela, né? Porque realmente a gente passa por essa jornada juntos. Mas o fato da gente aprender a lidar com o sofrimento do outro, ou seja, da gente olhar com o lado técnico para o sofrimento do outro, não faz a gente deixar de ser humano, né? Então a gente sofre junto. E acho que assim, é um aprendizado, porque é um ganho contínuo, a gente vai amadurecendo ao longo da nossa vida profissional a lidar com isso, não de forma fria, mas de lidar com isso de forma empática, mas entendendo que nós somos... Isso faz parte do nosso trabalho, mas acho que quando quem está do lado de lá entende que o que você está fazendo é o melhor, que o seu julgamento é o que ele escolheu para ele e que você se importa, acho que muda tudo, né? Então, acho que esse é o ponto. Acho que lidar com complicação é uma frase única, é uma palavra única, né? Tem que se importar. Indo para o final do nosso bate-papo, algum assunto que a gente deveria ter comentado, alguma abordagem que eu não comentei? Acho que eu quero só parabenizar vocês pela iniciativa, né? Eu vim aqui falando com vocês sobre isso. Eu acho que de informação técnica, né? A internet está cheia e a gente só faz isso durante décadas. Então, né, não é por falta de conhecimento técnico que alguém, né, vai ficar carente, vamos dizer assim, no cenário digital. Eu acho que o que falta é isso, né? Eu acabei de falar aqui de algoritmo de predição de riscos. O que é isso, né? Algoritmo de predição de risco, inteligência artificial. Puxa, primeiro, não é inteligente. Você precisa ensinar ela a fazer predição. E segundo, não é artificial, porque é a gente que vai lá e treina o algoritmo, né? Então, de certa forma, o algoritmo de inteligência artificial ele só faz isso, avaliação de risco e predição. O que a gente faz aqui é humanidade, né? É a nossa capacidade intrínseca como ser humano de interpretar dado, de gerar emoção, de comparar aquilo com experiências prévias e de tomar decisões que às vezes são novas, são criações, são invenções. E é isso que não tem. Então, por isso que eu quero parabenizar vocês, porque conseguir trazer esse lado humano, conseguir discutir com esse nível de discussão em que a gente pode realmente falar o que a gente pensa e que a gente está pensando aqui no melhor, vamos dizer assim, da nossa profissão através de cognitivo, de raciocínio, né, e não de previsão de número, né, predição de número, eu acho que faz toda a diferença. E se alguém realmente está assistindo a gente para ser melhor, seja cirurgião ou para ser um paciente mais bem informado, eu acho que esse é o tipo de informação que é relevante. Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer e parabenizar vocês pela iniciativa. Sempre fui um incentivador disso, você sabe,
e, né, ver isso acontecer realmente é muito bacana. Parabéns. Eu que agradeço e olhar para o Rodrigo e se espelhar e falar assim, poxa, eu acho que eu quero ir nesse caminho. Para quem está em casa e quer acessar o Dr. Rodrigo Amaral, como que ele consegue chegar até você? Tá, vamos lá. Então, Rodrigo Amaral pelo site do IPC, né? Então, Instituto de Patologia da Coluna, www.patologiadacoluna.com.br, ou pelo meu site pessoal, drrodrigoamaral.com.br. Eu também estou presente no Instagram, então DR Rodrigo Amaral no Instagram, canal do YouTube também, DR Rodrigo Amaral. Então, todos esses acessos são possíveis aí para me encontrar. Com relação ao projeto social, a gente falou um pouquinho do Mude a Curva, @mudeacurva no Instagram também. Todo mundo que puder colaborar de alguma forma, né? O Mude a Curva ele é um projeto filantrópico e que depende da participação de todo mundo para sobreviver. Então, para quem puder colaborar com o Mude a Curva, vai lá, segue, divulga, conscientize-se sobre o que é escoliose e afete pelo menos o seu microambiente ensinando o que é esse tema. Eu acho que tudo que a gente pede hoje para o Mude a Curva é conscientização e acho que se a gente conseguir alcançar isso no país, eu já saio bastante satisfeito. Doutor Rodrigo, e quem quer colaborar, como que pode participar? O que dá para fazer? O Mude a Curva hoje é uma ONG, né? Então nós somos enquadrados como uma ONG e através de doações, pessoa física ou pessoa jurídica, a gente pode receber essas doações. Até o momento a gente não tem ainda certificações específicas para se enquadrar em projetos, né, programas específicos de isenção fiscal. A gente tem batalhado por essas certificações todas, não é um caminho fácil, rápido, mas talvez o futuro seja realmente esse, né? A gente se enquadrar em algum projeto, ou de criança e adolescente, ou de portador de deficiência física, para que principalmente as pessoas jurídicas, né, empresas grandes, consigam se enquadrar em leis de incentivo e isenção fiscal e destinem parte da sua carga tributária especificamente a esse projeto. Então é o que a gente vem tentando, mas hoje a gente é capaz de receber, pelo enquadramento como organização não governamental, filantrópica, doação tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas direto pelo contato através de transferência bancária, PIX, né? Então, nos nossos canais existe lá o canalzinho de comunicação, né, no @mudeacurva no Instagram. Tá lá ali o canal de comunicação com o grupo. E caso realmente tenha algum interesse de doação, a gente é muito feliz por tudo isso. A gente sobrevive com esse tipo de iniciativa ou com todo o rendimento produzido pelo grupo em projetos educacionais que a gente acaba alavancando. E se uma prefeitura, uma secretaria de saúde quiser entrar em contato, também pelo canal do Instagram. Isso, exatamente. A gente, na verdade, o projeto Mude a Curva, né, não sei se ficou claro para todo mundo, mas o projeto Mude a Curva ele é um projeto que ele leva a mão de obra cirúrgica e os implantes necessários, os parafusinhos necessários para operar essas escolioses de forma gratuita. Mas ele só trabalha com hospitais credenciados à rede pública de saúde que tenham uma fila de espera própria. Então, o que a gente acaba fazendo é acelerar o processo que seria feito de forma ordinária pelo SUS, otimizando isso em mutirões que, né, por vezes, a gente já chegou a fazer 28 cirurgias em 4 dias num hospital universitário. E a gente, com 28 casos operados em uma semana, trata quase 2 anos de fila de espera, porque a capacidade de um hospital como esse em operar escoliose, às vezes é de 2 escolioses por mês. Então, quando a gente faz um programa que opera 20, 24, 28 cirurgias, a gente enxuga essa fila em 2 anos. Mas é óbvio que a gente não poderia assumir, primeiro, a responsabilidade sobre gerir uma fila própria nesse momento. Segundo, tirar um paciente de uma fila e transportar para outro lugar. Não seria justo, né? Existem critérios para a organização dessas filas e que a gente tenta seguir da melhor forma, da forma mais ética possível. Steve Jobs tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Então, obrigado por ter
comparecido, ter disponibilizado o seu tempo. Obrigado por ser um exemplo da nossa especialidade. Obrigado por ser meu amigo. E aí, Gi? Eu acho que hoje eu fiquei mais como espectadora, você percebeu? Ou não? Não, acho que... Mas eu fiquei muito admirada e muito feliz porque vocês dois são dois médicos muito humanos e é isso que a gente precisa. Então, o meu ponto hoje é esse. A humanidade, né? Vamos humanizar a medicina, que eu acho que é o caminho. Obrigado pelo convite. Eu sou fã de vocês, incondicional. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu acho o projeto de vocês incrível e estou sempre à disposição. Sou super apoiador disso. Tudo que eu puder fazer para que vocês despontem será um grande prazer. A gente que agradece, Zé. Obrigado. É demais. Bora para a próxima. Bora. Pessoal, nossa coluna podcast tenho a alegria de participar de um programa tão legal, tão rico, cheio de informações. Não esquece de acessar os nossos canais de comunicação, de dar um like, compartilhar. Se você gostou do programa, passe para os amigos e informe. Existe tratamento e o tratamento tem que ser feito no momento correto. Muito obrigado e vamos para a próxima.